O Centro de Controle de Zoonoses foi criado em Bauru na década de 80, mas passou por uma reforma e ampliação no final dos anos 90. De lá para cá, o espaço cuida de animais doentes, faz a castração e busca novos lares a gatos e cachorros por meio da adoção. Bom, para conversar conosco sobre as atribuições e dificuldades da unidade, nós recebemos a Valéria Medina, que é médica veterinária e chefe da seção de controle de zoonoses de Bauru. Nossa convidada hoje aqui no programa Espaço Aberto pela TV e Rádio Câmara. Valéria, obrigada pela presença, seja bem-vinda mais uma vez ao nosso espaço. Obrigada pelo convite. Valéria, o Centro de Zoonoses é uma estrutura ligada à pasta da saúde do município. Hoje, quais são as atribuições da unidade? Olha, as atribuições, elas estão voltadas ao controle de zoonose, como o próprio nome diz, né? Então, o controle da raiva, da leishmaniose, leptospirose e outras oses. Mas, como não existe uma unidade para fazer esse serviço que você acabou de elencar, dentro da prefeitura, né? Então, o Centro de Controle de Zoonoses acaba acolhendo esses animais, que nem todos os casos de acolhimento seria para o CCZ fazer, mas como não tem outra porta, a gente acaba fazendo, né? Uhum. Quais são as principais preocupações hoje em Bauru quando nós falamos em zoonoses? Olha, a gente tem várias, né? A gente tem a leishmaniose, que é uma zoonose transmitida pela picada do mosquito. Na verdade, ele não é um mosquito, ele é um Felibótomo, falei errado. E que está amplamente ligada ao meio ambiente, né? Então, a saneamento básico, a sujeira, o criadouro do mosquito não é água, como o mosquito da dengue. E a gente tem também e a transmissão da doença pela picada do mosquito, né? A gente tem também a gente faz o controle da raiva com vacinação. Esse ano, por determinação do Ministério da Saúde, nós não fizemos a vacina antirrábica anual, o ano passado, 2019, mas a gente tem uma quantidade de vacina que a gente utiliza lá no CCZ. Além disso, a gente recebe morcegos e recebe também animais com sintomas neurológicos e o cérebro desses animais é encaminhado para o Instituto Pasteur para o exame da raiva. É basicamente isso que a gente faz. Existem outras doenças também. A gente tem também um ambulatório de atendimento aos cães com suspeita de zoonose, né? Assim, a grande maioria é esse tipo de serviço que a gente faz. Existem outros, mas esse é o de maior impacto, vamos dizer assim, né? Em termos de zoonose, a gente faz muitas outras coisas. Com relação especificamente ao atendimento animal, em que situações a unidade se responsabiliza, por exemplo, pelo acolhimento de bichos e em que situações isso não é possível? Por exemplo, no caso de abandono de cães e gatos. Olha, como eu disse para você, se não existe uma porta aberta, a gente, na medida do possível, a gente faz acolhimento desses animais, tá? Então, só que nós estamos com o sinal vermelho lá. Nós estamos trabalhando na nossa capacidade máxima. Então, os munícipes têm que entender que nós temos um espaço e esse espaço tem que ser respeitado. Porque à medida que eu ultrapasso esse número de animais, eles acabam sofrendo. E eu vou estar causando maus tratos, né? Então, a gente seleciona, nesse período onde a gente não tem muito espaço, a gente seleciona os casos que realmente são relevantes. Animais atropelados, animais em sofrimento, animais doentes na rua, né? E pessoas que tentam levar animais sadios lá para o CCZ, a gente orienta para procurar outros caminhos, né? ONGs, lar temporário, até que a gente consiga dar uma vazão aos animais lá através da adoção. Qual é a conduta do CCZ quando recebe um animal nessas condições? Ele passa por castração? Quando é um animal doente, passa pelo tratamento veterinário? Como funciona? A gente faz o que é possível, né? Em termos de atendimento. E esse animal estando saudável, na medida do possível também, a gente faz a castração e se ele também tem idade apropriada. Vacinamos contra a raiva, vacinamos contra cenomose, parvovirose e esse animal fica aguardando a adoção. Pode acontecer da gente não conseguir castrar esse animal. Então a pessoa leva o animal para casa com um papel e posteriormente ela liga e agenda a castração. Uhum.
Como funciona o processo de adoção de animais na unidade? A assessoria de imprensa da prefeitura divulga algumas feiras de adoção que acontecem ao longo do ano. Isso. Mas é possível ir pessoalmente até a unidade e decidir pela adoção, no próprio CCZ, né, Valéria? Nas campanhas de adoção, pela dificuldade da logística, a gente procura levar mais filhotes, porque tem que ter as gaiolas apropriadas, a gente normalmente vai de caminhonete, então é um pouco mais complicado para a gente levar animal adulto. Então, para a campanha de adoção de animal adulto, a gente abre o Centro de Controle de Zoonoses alguns finais de semana, né? Para promover para agilizar aí essa adoção desses animais. Mas para quem tiver interesse, por exemplo, estou ouvindo a entrevista, gostaria de adotar um cão, um gato, vou ao CCZ. Quais são os requisitos que este interessado deve preencher? Olha, ele tem que levar um documento pessoal, né, com CPF, RG, um comprovante de residência, né? Aí ele vai assinar um termo onde ele vai saber ali os direitos e os deveres que ele tem, né? E vai levar o animalzinho para casa. O importante é que essa adoção ela não seja feita por impulso, né? Então isso tem que ser conversado com a família antes, todo mundo está de acordo, o animal vive bastante, o animal precisa de espaço, precisa passear, precisa tomar banho, carinho, gastos também com as vacinas, ou mesmo se ele tiver um problema de saúde, procurar veterinário. Então não adianta a pessoa simplesmente adotar, porque sabe o que acontece lá muito? As pessoas adotam por impulso, o primeiro problema com o cachorro eles querem devolver. Então, né, a adoção ela tem que ser responsável, a guarda tem que ser responsável, porque o animal não é um objeto que... E tem gente que chega lá e fala assim, eu quero trocar. Não, que absurdo, sabe? Isso não existe, né? Vocês têm alguma estimativa da quantidade de cães e gatos abandonados hoje na cidade? Olha, na cidade eu não tenho. Lá no CCZ, como eu disse para você, a gente está trabalhando na nossa condição máxima, né? A gente deve ter em torno de uns 40 cães lá, né? E às vezes as pessoas perguntam qual é a sua capacidade máxima. Depende, porque esses animais eles são recolhidos à noite para dormir e de manhã eles são liberados para tomar um sol, para correr, para brincar enquanto os meninos lavam os canis. No momento em que você vai guardar esses animais, você tem que saber que é o fulano com beltrano. O ciclano não pode, porque eles brigam, sabe? Mesmo quando você coloca macho e fêmea. Então, às vezes, o CCZ não está trabalhando com a capacidade máxima, mas está com um animal na jaula, na gaiola. Porque esse animal não aceita um companheiro, entendeu? Então, nossa capacidade máxima depende muito da índole do animal que está entrando lá. Certo. Você comentou das pessoas que adotam e depois querem devolver e etc. O CCZ tem alguma estrutura para fiscalização de maus tratos? Porque vocês fazem um acompanhamento no caso das pessoas que adotam na própria unidade. Isso. A gente pede para os munícipes fazerem as denúncias, né? Pelo telefone 3103-8050. E nós temos as fiscais de bem-estar animal que fazem esse tipo de serviço. Porém, não é uma coisa que a gente consiga fazer para todos os animais, né? Então é uma coisa meio um tanto aleatória, mas elas vão sim. E se for constatado maus tratos, a gente recolhe o animal. Uhum. Valéria, com relação aos animais de grande porte, a gente sabe que tem uma lei municipal em Bauru que proíbe o transporte por meio de carroças puxadas por animais, mas eventualmente a gente acaba se deparando no trânsito com esse tipo de situação. Ainda acontece muito. De quem é a responsabilidade por essa fiscalização? E vocês, no CCZ, recebem esse tipo de animal e em que estado eles são levados ou são denunciados? Olha, em geral, são animais que trabalham há muito tempo, né? São animais em sofrimento, a gente recebe sim esse tipo de denúncia, né? E agora a gente recebe muita denúncia também de animais soltos em via pública, que são animais que acabam escapando e com risco de acidente de trânsito. E a gente recebe também muitas reclamações com relação a maus tratos. Então o animal está em sofrimento, está magro, está com pouco alimento ou está preso em condições inadequadas. Enfim, a equipe da fiscalização avalia a situação e
e recolhe esse animal se for necessário. No caso desses animais soltos em vias públicas, por exemplo, o Comendador da Silva Marta é um ponto onde normalmente ali próximo à linha férrea sempre tem animais de grande porte soltos. Qual é a conduta do CCZ nesse caso? Vocês interferem ali, né? Sim, a gente vai com o caminhão e faz a remoção dos animais. Tá? Se por acaso o dono aparece, aí é feito um contato, esse dono é autuado, a gente sempre tem apoio policial também, né? Esse dono é autuado e ele tem um prazo para levar esse cavalo para a zona rural. Então, no caso, em algumas situações, quando o dono aparece, a gente orienta e autua para que ele leve o animal para a zona rural. Ele tem um prazo para fazer isso. Se ele não fizer, daí ele é sujeito a multas e etc. Agora, quando os cavalos estão soltos em via pública, em geral, o dono não está junto, né? Porque eles andam muito, eles correm muito. Então, esses animais são removidos e levados para o CCZ. Valéria, existe um movimento já antigo dentro da Prefeitura de Bauru, que é uma proposta de transferência da estrutura do CCZ da Secretaria de Saúde para a Secretaria do Meio Ambiente, ou ao menos algumas das suas atribuições, algo que nós já comentamos aqui no começo da entrevista. É uma proposta que esbarra no entrave financeiro, porque o orçamento da saúde ele é bem maior do que o da SEMA, que é um orçamento que tem diminuído ao longo dos últimos anos. Qual é a tua visão em âmbito administrativo com relação a essa proposta? Olha, eu acho que essa parte do CCZ, ela deve ser transferida para a Secretaria do Meio Ambiente, né? É um desejo do prefeito Gazeta, né? De construir alguma coisa, se não me engano, no horto florestal. Porque o que acontece? O fato da gente estar atendendo esse tipo de animal que não está relacionado diretamente com zoonose, claro que quando você recolhe o animal da rua, você castra, você vacina, você também está prevenindo algumas zoonoses, né? Mas a gente está falando de uma coisa assim grande. O que acontece? A gente acaba deixando de lado as outras coisas que talvez seriam muito mais importantes em termos de saúde pública, entende? Porque nós acabamos fazendo bem-estar, 99% de bem-estar animal. E a gente acaba deixando, né, algumas coisas de lado. Então, seria interessante que cada um no seu quadrado, né? Que o CCZ fizesse só controle de zoonoses e que a SEMA fizesse o bem-estar animal na medida em que eles possam começar a recolher esses animais. Por meio da criação de uma estrutura, de uma seção ou uma divisão de defesa e proteção animal ligada à Secretaria do Meio Ambiente. Isso, ligada à Secretaria do Meio Ambiente. É uma luta antiga já do CCZ, a gente conhece um pouco. Sim. Valéria Medina, médica veterinária e chefe da seção de controle de zoonoses, a nossa convidada hoje aqui no programa Espaço Aberto pela TV e Rádio Câmara Bauru. Eu queria que você só repetisse para quem nos ouve e nos assiste o contato para as denúncias de maus tratos aos animais. Certo. Todas as denúncias devem ser enviadas via e-mail, mas quando é uma coisa urgente, no caso de reclamação de maus tratos animais, né? Então, é diretamente no telefone 3103 8050. Ok. Valéria, obrigada pela presença. Eu que agradeço. Pelos esclarecimentos todos. Eu sou Lidiane Oliveira. Carol Garcia esteve comigo nos trabalhos técnicos pela Rádio Câmara e pela TV Câmara, o Rafael Maropo. Obrigado pela sintonia e até a próxima.